Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber, para quem não me conhece, eu sou médico do trabalho especialista. Me formei em 2019 e desde então venho estudando de forma autodidata sobre economia, finanças, como aplicar melhor o meu dinheiro, como aumentar a minha renda passiva. Então, tanto renda fixa quanto ações, opções. Então, nesse vídeo eu quero ensinar vocês de forma simples, direta, didática, sobre opções, né? O que significa opções, o que é mercado de derivativos, e como entender, né, a analogia e a teoria por trás das opções. Então, eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai entender como funcionam as opções de forma descomplicada para que você consiga futuramente investir também em opções, né, ter uma ferramenta a mais nos seus investimentos e para que você também consiga potencializar os seus rendimentos. Então, sem enrolação, vamos lá. Pessoal, o que é opção? Opção, o próprio nome já diz que é você ter o poder de escolha de exercer ou não aquele direito, principalmente se você estiver na ponta comprada. Então, nas opções, nós temos as calls, as puts, nós temos a ponta comprada e nós temos a ponta vendida. É basicamente essas quatro possibilidades que nós temos. Então, vamos lá. O que significa o mercado de derivativos? O mercado de derivativos nada mais é de que um mercado que deriva de alguma coisa. Nesse caso das opções, o mercado de derivativos ele vai derivar das ações. Então, as opções, ela nada mais é do que um espelho das ações. E é um espelho, muitas vezes, amplificado, porque as opções, elas são muito mais sensíveis, muito mais voláteis do que as ações. Então, uma pequena oscilação, tanto para cima quanto para baixo, de uma ação, acaba reverberando muito intensamente numa opção. Tá? Então, é um mercado que é uma forma de investimento, que é uma ferramenta a mais para que você consiga colocar a cerejinha do bolo nos seus investimentos, aumentar a sua renda passiva, mas é um mercado que você tem que ter muito controle emocional, porque se você ficar deslumbrado ou colocar muito dinheiro, um dinheiro que você não poderia perder, ou um dinheiro que você vai te deixar muito ansioso, muito inseguro, então você precisa ter um conhecimento mais avançado em ações, né? Um período maior de resiliência no mercado, um controle emocional importante para que você consiga investir de forma sustentável e recorrente nas opções e não acredite que seja um jogo ou que você vai ter uma grande tacada e que você vai ganhar muitos milhões em um dia e ficar milionário do dia para noite, que não é uma realidade. É possível? É possível, mas é muito improvável. É muito mais provável que você perca tudo do que você durma com R$ 1.000 e acorde com R$ 1.000.000 no outro dia. Então, vamos lá. Como eu falei, opção é você ter a possibilidade de você exercer ou não o seu direito na ponta comprada, e o mercado de derivativos, ele deriva das ações e é muito mais sensível com a oscilação do preço de uma ação. E o que significa, então, uma call? Uma call comprada, né? Quando você compra uma call, a pessoa que compra alguma coisa, né, ela adquire um direito. Então, quando você vai no mercado, você compra um produto, você é dono daquele produto, você usufrui daquele produto, ou assim como um bem e serviço, quando você compra esse bem e esse serviço, você usufrui desse bem e desse serviço. E nas opções, que é derivada das ações, do mercado de derivativos, quando você compra uma opção, você tem um direito, porque você pagou por aquele direito, né? Então, você deu um dinheiro ali, geralmente na casa dos centavos ou poucos reais, para que você possa exercer esse direito no futuro. E quanto tempo? Varia do que você negociar. Hoje em dia as opções podem ser negociadas em semanas, meses, né? Poucos meses, poucas semanas, ou até de um dia para o outro, né? Muito menos, né, liquidez nos últimos dias, mas é possível, né? Você estabelece esse período de que você vai ter o direito. Então, falando da call comprada, quando você compra uma call, você compra um direito de ter a possibilidade de comprar aquela ação no futuro, caso ela valorize. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá, call comprada. Você quer comprar um apartamento, tá? Vamos supor que você quer comprar um apartamento e esse apartamento custa R$ 1 milhão, mas você não tem R$ 1 milhão para comprar esse apartamento, mas você quer comprar esse apartamento,
apesar de não ter o dinheiro, e você acredita que esse apartamento vai valorizar. Então você chega para o dono desse apartamento e fala: olha, eu quero comprar esse apartamento que custa R$ 1 milhão hoje, mas eu não tenho R$ 1 milhão, então eu vou te pagar R$ 10 mil todos os meses, ou que seja R$ 1.000 todos os meses. Aí vocês vão negociar para que daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui uma semana, você me venda esse apartamento pelo preço que ele está hoje, R$ 1 milhão. Então, vamos supor que vocês negociaram daqui um ano. Daqui um ano, esse apartamento, vamos supor que ele está valendo 1,5 milhão, 2 milhões, vamos supor que ele dobrou de valor de preço em um ano. E aí você pagou aquela taxa pré-determinada, acordada há um ano atrás, recorrentemente, né? Ou fez um acordo e pagou aquele dinheiro ali naquele momento para daqui um ano, vocês determinaram um ano. E aí aquela pessoa que tem um apartamento, ela recebe esse dinheiro e você fica com o direito de comprar o apartamento dela daqui um ano. Então vamos supor que esse apartamento que você deu um valor, um dinheiro, para que você tenha o direito de comprar no futuro, ele valorize. E aí você, vamos supor, deu R$ 10 mil nesse apartamento que hoje vale 1 milhão, e daqui um ano ele vale 2 milhões. Então você concorda que daqui um ano, aquele apartamento que valia 1 milhão e hoje vale 2 milhões, por R$ 10 mil, você ganhou o direito de comprar ele por 1 milhão, sendo que agora ele vale 2 milhões depois de um ano? Então, isso é comprar uma call. Quando você compra uma call de uma ação, você ganha o direito de comprar aquela ação no futuro por um preço pré-determinado naquele momento que você estabeleceu o contrato, sendo que você vai pagar um valor pequeno, vamos supor, uma ação aí de R$ 10, você paga 10 centavos e você tem o direito de daqui um ano, por exemplo, hipoteticamente, comprar ela por R$ 10 e ela pode estar valendo R$ 20. Então, com 10 centavos, você teve a possibilidade de ganho de R$ 10, porque ela valia 10 e agora vale 20. Então, com 10 centavos, você ganhou R$ 10. Simples assim, tá? Então, isso seria comprar uma call. Então, seria garantir um direito. Então, no caso do apartamento, seria ter a possibilidade de comprar o apartamento no futuro com o preço que ele vale hoje, que vocês pré-determinaram, e aí você paga uma taxa, né? No exemplo do apartamento que eu dei, R$ 10 mil, você consegue ganhar R$ 1 milhão, caso ele saia de 1 milhão e daqui a um ano valha 2 milhões, e aí você consegue aumentar sua potencializar, dar uma, entre aspas, grande tacada, né, nesse exemplo, ganhar muito dinheiro. Com um pouquinho dinheiro você garante o seu direito de comprar esse apartamento no futuro, pensando numa valorização. Então isso seria comprar uma call. E a pessoa que está na ponta vendida, né, o dono do apartamento que te assegurou vender, né, esse apartamento comprar esse apartamento dele no futuro, né, que ele te assegurou que vai vender esse apartamento no futuro, ele está te vendendo uma call. Ou seja, ele recebeu um dinheiro, tá? Então, se ele recebeu um dinheiro, ele tem uma obrigação, concorda? Lembra do exemplo que eu dei do mercado, de adquirir bens ou serviços? Então, ele está recebendo um dinheiro, ele tem que fornecer um serviço, que nada mais é, né, um serviço, entre aspas, de te garantir que no futuro ele vai te vender aquele apartamento nesse preço que ele está hoje. E por que que para o dono do apartamento seria interessante? Vamos supor que ele acredite que o apartamento dele vai desvalorizar. Vamos supor que ele acredite que vai construir um lixão aqui do lado, que, enfim, vai virar vão demolir um apartamento do lado, vai prejudicar a estrutura desse prédio. Enfim, vamos supor que o dono do apartamento acredita que o apartamento dele ou vai manter o mesmo valor ou vai desvalorizar daqui a um ano. Você concorda que para ele foi interessante nesse cenário? Que ele recebeu R$ 10 mil para assegurar esse direito para você, e muitas vezes o apartamento manteve, vamos supor que vale 1 milhão, depois de um ano ainda vale 1 milhão, ou até mesmo desvalorizou um pouquinho, vale 990 mil depois de um ano. Então, para o dono do apartamento foi interessante, porque o apartamento ou desvalorizou ou manteve o mesmo preço, e ele acabou recebendo R$ 10 mil de você,
para te dar uma garantia, né, de que venderia esse apartamento no futuro, caso ele valorizasse, mas não valorizou. Então você, o dono do apartamento, né, a pessoa que te vendeu a call, vendeu esse direito, ele fica com essa taxa que a gente chama, né, com esse dividendo sintético, vamos supor assim, que ele, exemplificando, recebeu para te dar essa garantia. Então, calls aponta comprada, a pessoa que está esperando que vai valorizar o apartamento, esperando que vai valorizar uma ação, né, especulando, vamos dizer assim, nesse cenário hipotético, e a ponta vendida, né, vendida da call, que recebeu uma taxa para te dar uma garantia no futuro de que esse apartamento seria vendido naquele preço pré-determinado, e a pessoa que te vendeu acredita que o apartamento vai ficar no mesmo valor, no mesmo preço, ou vai desvalorizar levemente, ou até muito, né, e vai receber essa taxa. Então, isso seria call, ponta comprada e ponta vendida. Agora, nós temos também as puts. E o que significa comprar uma put ou vender uma put? Lembra, só recapitulando, nós temos as calls, nós temos as puts, nós temos as calls ponta comprada, que eu já expliquei, nós temos as calls ponta vendida, que eu já expliquei, e nós temos também as puts. E o que são as puts? Vamos lá, um outro exemplo. A mesma coisa, nós temos as ações, certo? Nós temos o mercado de derivativos. Por que derivativos? Porque deriva das ações. Então, se uma ação sobe ou cai, essas opções vão também subir ou cair, valorizar ou desvalorizar de uma forma muito mais intensa. E nesse caso das puts, nós também podemos, hipoteticamente, fazer um seguro de qualquer coisa, um carro, né, hipoteticamente, ou no caso das opções, um seguro de uma ação. Então vamos lá. Puts, ponta comprada. O que significa comprar uma put? Significa que você vai pagar por um direito, um bem ou serviço, né? Que foi o caso que eu dei de exemplo. Então, comprar uma put. Vamos supor que você tem um carro, tá? E esse carro custa 100 mil reais. E aí você tá com medo desse carro ser roubado, ou desse carro amassar, ou desse carro, sofrer um acidente, que acontece no seguro de carro. E aí você paga, né, para alguém, no caso, uma seguradora, todos os meses, ou, enfim, uma vez no ano, geralmente é mensal, né? E aí você tem essa garantia de que se o seu carro for roubado, ou se o seu carro bater ou amassar, enfim, ou sofrer algum tipo de dano, a seguradora vai te ressarcir o valor daquele carro, né? Um exemplo de perda total. Então, vamos supor que você paga R$300 todos os meses para o seu carro, um exemplo de 100 mil reais, para você ter a garantia de que se o seu carro for roubado, quebrado, enfim, você recebe esses 100 mil reais, sendo que você pagou somente R$300 todos os meses. Então, você fez um seguro do seu carro. E nas ações é a mesma coisa. Vamos supor que você tem uma ação do Banco do Brasil, um exemplo que esteja valendo R$20. E aí você está com medo de que essa ação vá cair no próximo ano. Vai desvalorizar, né? De R$20, você acredita que daqui a um ano vai valer, um exemplo, R$15. Você pode pagar para alguém, né? Ou seja, adquirir um serviço de que se essa ação cair, né, nos próximos meses ou no próximo ano, você vai ter a garantia de poder vender ela no futuro por R$20, que é o mesmo exemplo do carro. Se o carro for roubado, você pode exercer o seu direito, né? Você tem a opção de exercer o seu direito de receber o carro num valor de 100 mil reais. E no caso da ação do Banco do Brasil, de vender ela por R$20. Então, isso é comprar uma put, certo? Então, vamos supor que você pagou 10 centavos para ter a garantia de que daqui a um ano, se a sua ação do Banco do Brasil ela desvalorizar para R$15, você ainda pode vender ela por R$20, porque você pagou por esse serviço, você comprou uma put, então se ela desvalorizar, você consegue ainda vender essa ação por R$20. Então isso é comprar uma put, isso é fazer um seguro de ação, isso é fazer um seguro de carro, é quando você compra uma put. E por outro lado,
né, na ponta vendida, que vendeu essa put, no caso a seguradora, ou no caso uma outra pessoa que está te dando esse seguro da sua ação, ela pode ficar com esses 10 centavos para ela, receber esses 10 centavos, e nesse caso, se a sua ação, né, que custava R$20, continuar os R$20, ou subir para R$22, ela simplesmente recebeu esses 10 centavos. Então, ela recebeu um dinheiro, um dividendo sintético, né, para poder te dar a garantia de que se sua ação caísse, ela iria comprar de você por R$20. Mas no caso, no exemplo, né, na pessoa que está na ponta vendida, vamos supor que a ação ficou R$20, então ela só recebeu os 10 centavos, fez uma renda extra, um dividendo sintético. Ou se a ação subiu também, para ela não vai ser interessante ela ser exercida. Então, para ela foi interessante porque ela recebeu esses 10 centavos para ficar na ponta vendida e te dar essa garantia de que se a ação caísse, ela iria vender essa ação para você pelo preço pré-determinado, que no caso foi R$20, mas se a ação valorizar, ela não vai ter nenhuma obrigação, porque a sua ação, né, a ação que você pensou que iria cair, na verdade ela subiu, então ela fica com os 10 centavos e você fica tranquilo, porque você vai querer vender a sua ação a R$20, sendo que daqui a um ano, por exemplo, ela está valendo R$22. Então, a gente diz que essa opção, né, na pessoa que comprou virou pó, e a opção da pessoa que vendeu, ela ficou com esse dinheiro para ela. A mesma coisa no exemplo do seguro do carro. Então, vamos supor que a seguradora, né, que te garante que seu carro, né, no exemplo de um carro de R$100 mil, ele foi, né, ela te garante de que se seu carro for roubado, for bater ou desvalorizar, enfim, ela te garantia comprar ele por R$100 mil, mas vamos supor que seu carro não foi roubado, seu carro não desvalorizou, não aconteceu nada nesse um ano, a seguradora simplesmente ficou com aquele dinheiro para ela, que é o que acontece, e ela recebeu esse dinheiro, esse dividendo sintético, no caso das ações, né, essa renda passiva, simplesmente para te dar essa garantia, essa segurança de que se o carro fosse roubado, ela te vender, ela pagaria, né, devolveria, daria esse dinheiro para você, porque você contratou esse serviço. Então, é isso, pessoal. Opções não tem segredo, não quis entrar nos detalhes, né, das gregas, né, gama, rho, teta, mas saibam que a essência por trás das opções é isso, tá? Você tem a ponta comprada, você tem a ponta vendida, você tem as calls e você tem as puts. Pensa sempre no exemplo do apartamento, a pessoa que quer comprar um apartamento e ele pode se valorizar, e o dono do apartamento que acredita que o apartamento vai ficar no mesmo preço ou até mesmo desvalorizar e vai receber um dinheiro para te garantir isso. A mesma coisa se transforma nas ações. E o exemplo do carro, do seguro de carro, é o caso das puts. Então, uma pessoa contrata um seguro, ela paga um dinheiro para a seguradora para ter a garantia de poder vender aquele carro naquele preço ou vender aquela ação naquele preço, porque ela pagou por isso. E do outro lado tem a seguradora que vende um serviço que te dá uma garantia e se nada acontecer ela simplesmente fica com o dinheiro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Não quis entrar em detalhes, em letras, em números, em coisas difíceis, né? Enfim, a volatilidade em si, mas a essência por trás das opções é essa, e espero que nos outros vídeos, né, principalmente se tiver um engajamento, se o canal estiver sendo, né, muito comentado, muito pedido, eu trago no detalhe como operar, como comprar, com as letras, as gregas, para que vocês de fato consigam operacionalizar todas essas ideias, né, esses ensinamentos, mas isso é com o tempo, é dedicação. Eu aprendi de forma autodidata, mas eu espero que vocês também consigam no futuro poder operar no detalhe, assim como compra e vende uma ação, conseguir comprar e vender uma opção e potencializar seus rendimentos, sempre com a cabeça de que não vai ser a grande tacada da vida, pode acontecer, mas não é o caminho, e sim é uma forma de vocês conseguirem fazer uma renda extra ou potencializar os seus rendimentos de uma forma sustentável e sempre com um gerenciamento de risco, para que vocês consigam ser sustentáveis no mercado no longo prazo.
Porque o que vai definir você, né, a ser uma pessoa milionária ou uma pessoa que tem uma grande renda passiva ou que consegue viver dos seus rendimentos é se você conseguir permanecer no jogo. E se você sair do jogo, né, não faz sentido nenhum, você não vai conseguir ter uma renda passiva, você não vai conseguir ter um rendimento, pelo contrário, você vai desistir, vai achar que é cassino, que é um jogo. Então tem sempre que ter muito estudo e pouca movimentação. É isso que eu penso, né? Você estudar bastante, conhecer bastante, para fazer uma pequena operação com um pequeno dinheiro, para experimentar, para ver se vai dar certo. E aí, se deu certo, você repete essa operação de forma contínua, mensal, irracional, e sempre pensando que se tudo der errado, é um dinheiro que não vai te fazer falta, não vai te tirar do jogo, porque o pensamento que você tem que ter nas opções é esse, de ganhar recorrentemente, não simplesmente dar uma grande tacada, e às vezes essa grande tacada dá errado e você acaba saindo do jogo, perdendo tudo. Então, se você gostou desse vídeo, apoie o canal, vou deixar o QR Code aqui para que você consiga ajudar de alguma forma financeiramente, ou simplesmente deixando um like, um comentário, uma ideia de vídeo, para que eu consiga produzir novos vídeos e consiga direcionar o meu tempo para a criação de novos conteúdos, para que agregue mais na sua vida e que eu também consiga mais visibilidade aqui no YouTube, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.